Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 10. Paulo em Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos capítulo 18, versos de 1 a 4. Paulo não esperou em Atenas por seus irmãos Silas e Timóteo, mas deixando ordem para que eles o seguissem, partiu imediatamente para Corinto. Ali ele entrou em um campo de trabalho diferente. Em vez dos curiosos e críticos seguidores das escolas de filosofia, entrou em contato com a atarefada e mutável população de um grande centro de comércio. Gregos, judeus e romanos, como viajantes de todos os países, misturavam-se em suas ruas apinhadas, avidamente preocupados com o comércio e o prazer, e tendo pouca preocupação ou cuidado além dos negócios da vida presente. Corinto era uma das principais cidades, não somente da Grécia, mas também do mundo. Situada em uma estreita faixa de terra entre dois mares, dominava o comércio do Oriente e do Ocidente. Sua posição era quase inexpugnável. Uma vasta fortaleza de rocha erguendo-se abrupta e perpendicularmente desde a planície até a altura de uns 600 metros acima do nível do mar. Era uma forte defesa natural para a cidade e seus dois portos marítimos. Corinto era agora mais próspera do que Atenas, que uma vez já tivera liderança. Mas ambas tinham experimentado severas vicissitudes. Mas Corinto tinha se erguido de suas ruínas e estava muito além de sua antiga prosperidade, ao passo que Atenas não tinha reconquistado sua passada magnificência. Atenas era o reconhecido centro da arte e da cultura. Corinto era a sede do governo e do comércio. Essa grande cidade mercantil estava em comunicação direta com Roma, e Tessalônica, Éfeso, Alexandria e Antioquia eram todas de fácil acesso por água e por terra. Uma oportunidade era assim apresentada para a propagação do Evangelho. Uma vez estabelecido o Evangelho em Corinto, ele seria rapidamente comunicado a todas as partes do mundo. Entretanto, o apóstolo via de todos os lados sérios obstáculos ao progresso da sua obra. A cidade estava quase completamente entregue à idolatria. Vênus era a deusa favorita, e um grande número de mulheres dissolutas era empregado no culto da divindade reinante, com o propósito de atrair os afeiçoados ao vício popular. Os coríntios haviam se tornado notáveis, mesmo entre os pagãos, por sua grosseira imoralidade. Havia agora um número muito maior de judeus em Corinto do que em qualquer época anterior. Esse povo tinha sido geralmente favorecido pelos poderes reinantes e tratado com muita consideração. Mas, ao mesmo tempo que eles tinham se tornado arrogantes e insubordinados, depois de terem rejeitado e crucificado a Cristo à luz do mundo, seguiam sua própria compreensão obscurecida, manifestavam mais abertamente sua inveja e ódio contra os poderes que os governavam e orgulhosamente se jactanciavam de um rei dos judeus que viria, com grande poder para subverter seus inimigos e estabelecer um magnífico reino. Era por causa desta vaga crença que eles tinham rejeitado o Salvador. O mesmo espírito maligno que atuava neles em sua perseguição ao Filho de Deus os levou a se rebelar contra o governo romano. Estavam continuamente criando sedições e insurreições até que foram finalmente expulsos de Roma por causa do seu espírito turbulento. Muitos deles encontraram refúgio em Corinto. Dentre os judeus que ali fixaram residência, muitos eram inocentes das maldades que prevaleciam entre eles como um povo. Desta classe eram Áquila e Priscila, que posteriormente se distinguiram como crentes em Cristo. Paulo, conhecendo o caráter dessas excelentes pessoas, residiu com elas, e tendo em sua juventude aprendido o ofício de fazer tendas, que eram muito usadas naquele clima quente, trabalhou nessa atividade para seu próprio sustento.
Os hebreus tinham sido instruídos por Deus, por intermédio de seu servo Moisés, a treinar seus filhos em hábitos industriosos. Esse povo foi assim levado a considerar a indolência como um grande pecado, e exigia-se de todos os seus filhos que aprendessem alguma profissão pela qual, se necessário, pudessem ganhar a subsistência. Aqueles que negligenciavam fazer isto eram considerados como tendo se afastado da instrução do Senhor. O trabalho era considerado enobrecedor em sua natureza, e os filhos eram ensinados a combinar religião e atividade. No tempo de Cristo, os judeus, mesmo ricos, ainda seguiam esse antigo costume. Paulo era altamente instruído e admirado por sua inteligência e eloquência. Fora escolhido por seus concidadãos como membro do Sinédrio e era um rabi de notável capacidade. Porém, sua educação não foi considerada completa até que aprendesse alguma profissão útil. Regozijava-se de que fosse capaz de sustentar-se pelo trabalho manual e frequentemente declarava que suas próprias mãos tinham suprido suas necessidades. Embora em uma cidade de estrangeiros, ele não seria pesado a ninguém. Tendo seus meios sido gastos no avanço da causa de Cristo, ele recorreu à sua profissão a fim de ganhar a subsistência. Homem algum houve que fosse um discípulo de Cristo mais fervoroso, enérgico e abnegado do que Paulo. Foi um dos maiores mestres do mundo. Atravessou os mares e viajou por toda parte, até que uma grande parte do mundo ouviu de seus lábios a história da cruz de Cristo. Tinha um ardente desejo de levar homens que estavam perecendo ao conhecimento da verdade através do amor de um Salvador. Toda a sua alma estava empenhada na obra do ministério, mas decidiu trabalhar em sua humilde profissão para que não fosse pesado às igrejas que eram oprimidas pela pobreza. Embora tivesse fundado muitas igrejas, recusava ser sustentado por elas, temendo que sua utilidade e sucesso como ministro de Cristo pudesse ser prejudicados pela suspeita de que estava pregando o evangelho por amor ao ganho. Removeria de seus inimigos todo motivo para representá-lo mal e assim depreciar a força de sua mensagem. Como obreiro do Evangelho, Paulo poderia ter reclamado apoio em vez de sustentar-se a si mesmo, mas estava disposto a privar-se desse direito. Embora de saúde débil, trabalhava durante o dia servindo à causa de Cristo e então labutava uma grande parte da noite, e frequentemente a noite inteira, para que pudesse fazer provisão para suas próprias necessidades e as necessidades de outros. O apóstolo dava também um nobre exemplo ao ministério cristão, dignificando e honrando o trabalho. Enquanto assim trabalhava e pregava, ele apresentava o mais elevado tipo de cristianismo. Combinava o ensino ao trabalho e, enquanto labutava com os de sua profissão, instruía-os no que concerne ao caminho da salvação. Seguindo este procedimento, ele tinha acesso a muitos que de outra forma não seriam alcançados. Quando os ministros hoje acham que estão sofrendo grandes agruras e privações na causa de Cristo, visitem em imaginação a oficina do apóstolo Paulo, tendo em mente que enquanto esse escolhido homem de Deus está moldando as tendas, está ganhando pão para o seu sustento por seus próprios labores. No cumprimento do dever, enfrentava ele os mais violentos opositores, silenciando-lhes a orgulhosa jactância, e então reassumia seu humilde emprego de fazedor de tendas. Seu zelo e diligência deveriam ser uma reprovação à indolência e comodidade egoísta dos ministros de Cristo. Qualquer trabalho que beneficie a humanidade ou promova o avanço da causa de Deus deve ser considerado honroso. Pregando o Evangelho em Corinto, o apóstolo adotou um procedimento diferente daquele que havia assinalado suas atividades em Atenas. Enquanto se achava em Atenas, ele adaptou seu estilo ao caráter de sua audiência, e muito do seu tempo foi empregado na discussão da religião reinante, enfrentando lógica com lógica e ciência com ciência. Mas, revendo o tempo e o esforço que havia ali dedicado à exposição do cristianismo e percebendo que o seu sistema de ensino não tinha produzido muito fruto, decidiu seguir dali em diante um diferente plano de trabalho. Decidiu que, tanto quanto possível, evitaria argumentos e discussões sobre elaboradas teorias.
e insistiria com os pecadores sobre a doutrina da salvação por meio de Cristo. Em sua epístola aos irmãos de Corinto, ele descreveu posteriormente sua maneira de trabalhar entre eles. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui o apóstolo apresenta a maneira mais eficaz de converter almas da ignorância e das trevas do erro para a luz da verdade. Se os ministros seguissem mais de perto o exemplo de Paulo neste particular, veriam maior sucesso acompanhando seus esforços. Se todos os que ministram em palavra e doutrina fizessem sua primeira ocupação ser puros de coração e vida, e ligar-se intimamente com o céu, seu ensino teria maior poder para levar convicção às almas. Quando Cristo esteve na terra, os judeus por todo o país acompanhavam seus movimentos, porque a religião deles não estava segura onde a influência do Mestre era sentida. Cristo era seguido continuamente por espias que apanhavam cada palavra e ato que pudessem usar contra ele. Paulo teve de enfrentar o mesmo espírito de oposição e cego preconceito. Ele pregava primeiro na sinagoga, discorrendo sobre Moisés e os profetas, e mostrando quais pecados o Senhor tinha punido mais severamente nos tempos antigos, e frisando que a murmuração e rebelião eram o grave crime que havia trazido desagrado de Deus sobre seu povo escolhido. Conduzia seus ouvintes a partir dos tipos e sombras da lei cerimonial para Cristo, sua crucifixão, seu sacerdócio e ministério no santuário celestial, o grande assunto que lançava sua sombra retroativamente para a era judaica. O Messias era o antítipo de todas as ofertas sacrificiais judaicas. Provava pelas Escrituras quais deveriam ser o caráter e as obras do Messias prometido, e também a recepção e tratamento que ele receberia na terra, conforme testificado pelos santos profetas. Mostrava então que estas predições tinham se cumprido na vida, ministério e morte de Jesus e, portanto, ele era realmente o Redentor do mundo. Paulo mostrava pela Escritura que o Evangelho era apenas o desenvolvimento da fé hebraica. Cristo deveria vir para benefício especial da nação que estava aguardando sua vinda, como consumação e glória do sistema judaico. O apóstolo tentava então demonstrar à consciência dos judeus o fato de que somente o arrependimento pela rejeição de Cristo poderia salvar a nação da ruína iminente. Reprovava a ignorância deles no tocante ao significado daquelas passagens, das quais eles tanto se orgulhavam e se vangloriavam de compreender inteiramente. Expunha o seu mundanismo, seu amor à posição, títulos e ostentação e o seu desordenado egoísmo. Mas os judeus de Corinto fecharam os olhos a toda evidência tão claramente apresentada pelo apóstolo e recusaram dar ouvidos aos seus apelos. O mesmo espírito que os havia levado a rejeitar a Cristo encheu-os de ira e fúria contra Paulo. Teriam dado fim à sua vida não tivesse Deus guardado seu servo para que pudesse fazer sua obra e levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Silas e Timóteo haviam se juntado a Paulo, e agora trabalhavam juntos pelos gentios. Nem Paulo nem os seus conversos ligavam-se às cerimônias e costumes dos judeus, com suas formas variadas, tipos e sacrifícios, porque ele reconhecia que a oferta perfeita e final tinha sido feita na morte do Filho de Deus. Uma época de mais clara luz e conhecimento havia agora chegado.
E embora a primeira educação de Paulo tivesse cegado seus olhos para essa luz e o tivesse levado a se opor acerbamente à obra de Deus, a revelação de Cristo a ele no caminho de Damasco havia mudado todo o curso de sua vida. Seu caráter e obras haviam agora se tornado uma notável ilustração das obras do seu divino Senhor. Seu ensino procurava conduzir a mente a uma vida espiritual mais ativa, que elevava o crente acima de meras cerimônias. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. Eu não te agrades de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O apóstolo não trabalhava para cativar os ouvintes com oratória, nem para excitar-lhes a mente com discussões filosóficas, deixando o coração intocado. Ele pregava a cruz de Cristo, não discursando com elaborada eloquência, mas com a graça e o poder de Deus, e suas palavras comoviam as pessoas. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Os sentimentos de ódio com que muitos dos judeus tinham considerado o apóstolo foram agora intensificados. A conversão e batismo de Crispo tiveram efeito de exasperar, em vez de convencer esses obstinados opositores. Não podiam apresentar argumentos para mostrar que Paulo não estava pregando a verdade, e por falta de tal evidência, recorreram ao engano e ataque malévolo. Blasfemavam contra a verdade e contra o nome de Jesus de Nazaré. Nenhuma palavra era demasiado rancorosa, nenhum estratagema era demasiado vil para que eles usassem em sua cega ira e oposição. Não podiam negar que Cristo tivesse operado milagres, mas declaravam que ele os havia realizado pelo poder de Satanás. E agora, ousadamente, declaravam que as maravilhosas obras de Paulo eram realizadas pelo mesmo instrumento. Aqueles que pregam verdades impopulares em nossos dias são frequentemente defrontados pelo professo mundo cristão com oposição semelhante àquela que foi produzida contra o apóstolo pelos incrédulos judeus. Muitos que fazem a mais exaltada profissão de fé e que deveriam ser portadores de luz ao mundo são os mais rancorosos e irrazoáveis em sua oposição à obra dos escolhidos servos de Deus. Não satisfeitos com a escolha do erro e fábulas para si mesmos, torcem as Escrituras do seu verdadeiro significado, a fim de enganar outros e impedi-los de aceitar a verdade. Embora Paulo tivesse certo grau de sucesso, tornou-se enfastiado do que via e ouvia na corrupta cidade de Corinto. Tinha dúvidas se deveria fundar ali uma igreja, com o material ali encontrado. Considerava Corinto um campo de trabalho muito questionável e resolveu deixá-la. A depravação que ele testemunhava entre os gentios e o desprezo e insultos recebidos pelos judeus causaram-lhe grande agonia de espírito. Enquanto projetava deixar a cidade para um campo de trabalho mais promissor e sentindo-se mais ansioso de compreender seu dever no caso, o Senhor apareceu-lhe em uma visão da noite e disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo compreendeu ser isto uma ordem para permanecer em Corinto, e uma garantia de que o Senhor daria crescimento à semente semeada. Fortalecido e animado, ele continuou trabalhando ali com grande zelo e perseverança durante 1 ano e 6 meses. Uma grande igreja se estabeleceu sob a bandeira de Jesus Cristo. Alguns vieram dentre os mais devassos dos gentios e se converteram verdadeiramente e tornaram-se monumentos da misericórdia de Deus e da eficácia do sangue de Cristo para purificar do pecado. O crescente sucesso de Paulo em apresentar Cristo ao povo despertou os judeus para a mais decidida oposição. Levantaram-se todos juntos com grande tumulto e levaram Paulo diante do tribunal de Gário, que era então procônsul da Acaia. Esperavam, como em ocasiões anteriores, ter as autoridades do seu lado, e vociferando, irados, apresentaram suas queixas contra o apóstolo, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei.
O procônsul, aborrecido com o fanatismo e justiça própria dos judeus acusadores, recusou tomar conhecimento da acusação. Enquanto Paulo se preparava para falar em defesa própria, Gário informou-lhe que não era necessário. Então, voltando-se para os irados acusadores, disse: se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. A decidida atitude do procônsul abriu os olhos à vociferante multidão que estivera apoiando os judeus. Pela primeira vez durante os trabalhos de Paulo na Europa, a multidão tomou o partido do ministro da Verdade, e diante das próprias vistas do procônsul e sem interferência de sua parte, o povo acometeu violentamente contra o mais destacado dos acusadores do apóstolo. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gário, todavia, não se incomodava com estas coisas. Gário era um homem de integridade e recusou tornar-se instrumento da inveja e da intriga dos judeus. Ao contrário de Pilatos, recusou fazer injustiça a alguém que ele sabia ser inocente. A religião judaica estava sob a proteção do poder romano, e os acusadores de Paulo pensavam que, se pudessem aplicar-lhe a acusação de violador das leis de sua religião, ele provavelmente seria entregue em suas mãos para a punição que julgassem conveniente infligir. Esperavam assim conseguir a sua morte. Tanto judeus como gregos haviam ansiosamente esperado pela decisão de Gário, e sua imediata rejeição do caso como sendo destituído de qualquer interesse público foi o sinal para a retirada dos judeus mal-sucedidos e irados e para a multidão agarrar o principal da sinagoga. Mesmo a turba ignorante pôde perceber o espírito injusto e vingativo demonstrado pelos judeus em seu ataque contra Paulo. Assim, obteve o cristianismo uma assinalada vitória. Se o apóstolo tivesse sido expulso de Corinto nessa ocasião por causa da malícia dos judeus, toda a comunidade de conversos à fé de Cristo teria sido posta em grande perigo. Os judeus teriam tentado reforçar a vantagem ganha, como era seu costume, mesmo até o extermínio do cristianismo naquela região. Está registrado que Paulo trabalhou 1 ano e 6 meses em Corinto. Suas atividades, porém, não estavam exclusivamente limitadas àquela cidade. Ele se aproveitou da fácil comunicação por terra e água com as cidades adjacentes e trabalhou entre elas tanto por carta como pela presença pessoal. Fez de Corinto sua sede, e sua longa permanência e bem-sucedido ministério ali deu-lhe influência no estrangeiro, bem como na própria cidade de Corinto. Várias igrejas foram assim erguidas pelos esforços do apóstolo e seus colaboradores. A ausência de Paulo nas igrejas sob seu cuidado foi parcialmente suprida pelas eficientes e consistentes comunicações por escrito, que geralmente eram recebidas como a palavra de Deus a eles por intermédio de seu obediente servo. Essas epístolas eram lidas nas igrejas.